Graça e paz, queridos. Amém. Amém. Pode sentar, por gentileza. Bem-vindos. Cumprimento todos com graça, com paz, com amor. Amém. E com as misericórdias da parte dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que, apesar do povo estar desapercebido, está voltando. Amém, querido? Mais uma prova da volta dele, justamente, também será quando o povo estiver desapercebido, porque é bíblico isso, não é verdade, irmão? Então, a gente entende que é mais um prenúncio da volta do Senhor, né? Quando os próprios filhos de Deus estão preocupados mais no seu bel prazer do que a casa do Senhor. Então, também é um prenúncio da volta do Senhor, que a Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria, e também, assim como nos dias de Noé, né, assim também será no dia da volta do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. O povo estará desapercebido, cada um buscando as suas necessidades. Mas nós estamos aqui, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui para fazer a obra de Deus, estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, né? De antemão, eu já quero também, antes de tudo, para ficar registrado lá no YouTube, parabenizar todos os pastores, segundo domingo do mês de junho, dia dos pastores. Infelizmente a gente só conhece as datas romanas, né? As datas romanas, está no calendário romano, todo mundo conhece. Mas segundo domingo do mês de junho é o dia dos pastores. Eu quero parabenizar todos os pastores espalhados nessa terra, aqueles que pregam a verdade, aqueles que não pregam a verdade também, porque todos nós vamos se apresentar diante do Senhor para receber, né, aquilo que diante do tribunal de Cristo. Então, aqueles que pregam a verdade, os que não pregam a verdade, então o profeta, lá na época da tribo de Dan, que ele profetizou, era o nome de Deus, mas Deus tinha falado para ele, para que naquela terra, no começo, que ele não bebesse, etc. tal. Depois chegou um outro profeta, foi chamá-lo para levá-lo até lá. Ele falou: não sai daqui, porque eu não como nada aqui. Ofereceu comida, ofereceu água, e ele falou: mas eu não como nada aqui, porque Deus me colocou para não comer. Aí o outro falou assim: mas eu também sou profeta, quer dizer, Deus está falando comigo para você. E ele foi. E quando ele acaba de comer e um pão e beber água, porque ele disse que não faria isso naquela terra, o que aconteceu? Quando ele saiu, um animal lá feroz comeu, matou, né? Oi? Um leão matou, né? Aquele outro profeta pegou ele, pediu, botou, o corpo dele não foi dilacerado, porque era o homem de Deus, mas ele não ouviu aquilo que Deus havia falado para ele. Até ele ouviu, mas ele ficou em dúvida quando o outro falou: eu também sou profeta de Deus. Mas depois ele foi enterrado, tanto que o outro falou: quando eu morrer, me coloca também onde esse homem de Deus está, que eu quero que os meus ossos estejam com os ossos dele também. Por quê? Porque ele é homem de Deus. Então, todos nós, ou prega a verdade, ou extrapola naquilo que se prega, nós vamos também se apresentar a Deus. Amém, querido? Amém. De uma maneira ou de outra, então, parabenizo todos os pastores espalhados na face da terra, né? Nós estamos aqui todos domingos na parte da Mãe Escola Bíblica Dominical, falando de um assunto que para mim é de suma importância, que é justamente o livro de Apocalipse. Hoje nós estaremos na nossa quarta aula. Logicamente que os irmãos vão falar: pastor, é a terceira. É a quarta aula, né? Porque uma nós demos 2 domingos, que foi a aula de domingo passado, sobre o juízo de Deus às nações e a abertura dos 6 primeiros selos. Na verdade, são 7 selos, mas primeiro foram abertos os 6 primeiros selos. Só no capítulo 8 de Apocalipse, logicamente, quando eu falar os capítulos 7 de Apocalipse, que será aberto o 7º selo. Mas antes da abertura do 7º selo, tem a aula de hoje, que é a quarta aula: quem são os 144 mil seladores. Esta é o tema da aula de hoje. Lembrando, você que está do outro lado, nós estamos aqui
ministrando sobre o livro de Apocalipse, do capítulo 5, porque o primeiro e o quarto faz as apresentações, aquelas mensagens para as 7 igrejas lá, a carta das 7 igrejas, mas no capítulo 5, começa propriamente dito, enfim, as revelações total, e nós começamos no capítulo 5, né? E a gente vai até o capítulo 22, e termina assim o capítulo 22, todos os capítulos do livro de Apocalipse. E hoje, nós estaremos no capítulo 7, que o capítulo 6, nós terminamos no domingo passado, amém? Então, capítulo 7, estamos indo capítulo por capítulo. Então, você que está nos assistindo, se você não assistiu às outras aulas, está no YouTube com Evangélica Geração Profética. Você entra lá e você vai encontrar lá todas as aulas da Escola Bíblica Dominical, também todas as mensagens de domingo no nosso culto de celebração ao Senhor. Então, capítulo 7, a aula de hoje. O tema é: quem são os 144 mil selados? Apocalipse. Bem-vindo, Gabriel. Apocalipse, capítulo 7, versículo, vamos todo o capítulo, tá, irmãos? Até o versículo 17. Então vamos ler de uma forma pausada, Bíblia Sagrada, irmãos, para acompanhar o estudo. O certo seria uma caderninha, uma canetinha, mas já que não trouxeram, alguns trazem, vamos acompanhar na Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 7, todo o capítulo 7 começa dizendo assim: o cabeçalho diz: os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. E depois dessas coisas, eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, que eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, e da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zabulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim 12 mil. Versículo 9, aqui começa a visão dos mártires da glória, na glória. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, os anciãos, dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação,
e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e os serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono hoje apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, poderoso, santo, 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 Criador dos céus e da terra, porque Tu és Deus antes da fundação do mundo, e nós queremos Te agradecer pela noite que nos deste. Deitamos na nossa cama, dormimos, acordamos, Te louvamos, porque viver não é uma normalidade, como eu falo aqui, mas é um milagre de Deus. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela saúde, que é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Muitos milionários, bilionários, melhor dizendo, estão agora em cima de uma cama. Gostaria de fazer o que nós estamos fazendo aqui, levantando uma mão, cantando, andando, falando, Te adorando, e não podem, mas nós estamos aqui na Tua casa. Então nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse fôlego de vida que um dia o Senhor vai requerer de todos nós, branco, pardo, seja quem for, todos nós vamos ter que devolver o fôlego de vida que o Senhor soprou em cada um de nós. E nós queremos fazer bom proveito desse fôlego de vida, principalmente pregar a Tua palavra, falar da Tua palavra, ensinar a Tua palavra, aprender a Tua palavra. Estamos aqui diante de Ti, aqui neste lugar que foi consagrado para estarmos reunidos a fim de glorificarmos e exaltarmos o Teu nome através do ensinamento da Tua palavra. Esclareça agora e revela esse livro que já tem o nome de Revelação, livro de Apocalipse, que sem ele, com os sinais, o povo de Deus tão disperso. Imagina se não houvesse a graça de Deus de permitir todo esse livro, para que nós pudéssemos entender os sinais, nós estaríamos totalmente perdidos nessa terra, sem direção. Mas esse livro de Revelação é nossa direção, mostrando o prenúncio da volta de Jesus Cristo. Nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus. Amém, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então nós estaremos agora ministrando sobre o tema: quem são os 144 mil selados, né? Lembrando que na verdade são 7 selos mesmo, mas a aula de hoje não fala sobre 7 selos, porque no decorrer da aula vocês vão entender. Os 7 selos só vai ser aberto a abertura dos 7 selos no capítulo 8, tá? Então primeiro vai acontecer tudo isso que nós vamos relatar aqui nesta manhã. Então, conforme nós mostramos no capítulo 6, que nós terminamos todo o capítulo 6, durante o período da grande tribulação, que todo mundo sabe que serão 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 anos, nós falamos aqui que vai haver salvação na terra. Foi falado aqui, irmãos? E não só falado, mas também comprovado biblicamente através do livro da Revelação. Amém, irmãos? Então vai haver. Falamos aqui também que 2 testemunhas vão pregar o Evangelho. Não é verdade, irmãos? Fiz até uma pergunta e pedi para trazer como uma prova, né, aqui para nós hoje. Quem vocês entendem que serão essas 2 testemunhas? Né? Eu até falei para vocês trazerem será que tem a dúvida? Eu sei que serão 2 anjos, mas quem serão essas 2 testemunhas? Então o Evangelho vai ser pregado na grande tribulação, porque vai haver salvação na terra. Eu disse também que, está na mente aqui quando eu não tenho nada, a salvação, para que aconteça a salvação, só quem, vamos lá agora, quem serão os salvos na grande tribulação? Amém? Em primeiro lugar, deixa eu só dar uma atenção para vocês, irmãos. Vocês estão aqui por causa de Cristo.
não por causa de irmão. Eu não venho aqui por causa de irmão. Eu venho aqui para cumprir aquilo que Deus deu na minha vida. Amém, irmão? Eu não venho aqui por causa de irmão, eu venho aqui por causa de Jesus. Porque o irmão não me salvou e me transformou. Quem me salvou e transformou foi Jesus. Então a ele eu devo toda a honra e toda a glória. Amém? Então a mesma alegria você deve estar na casa do Senhor, tendo irmão ou não tendo irmão. Tá bom, querido? Então o evangelho vai ser pregado na grande tribulação, mas só quem serão salvos na grande tribulação? Eu ministrei a aula do meu pai. Os mártires. Só vai porque os mártires. Ah, pastor, mas aqueles mártires que já morreram, não. Porque só vai ser salvo quem derramar o sangue. Por isso vai ser chamado de mártir. Só vai. Ah, e outra pessoa vai. Não, ele vai ter que morrer. Então só os mártires serão salvos na grande tribulação, conforme o livro de Apocalipse. Ok? Capítulo 6, da aula que nós demos sobre o juízo de Deus às nações. Tá bom? Então durante vai haver salvação na terra. Agora, por 3 anos e meio, ou seja, se você for fazer uma continha, isso está no livro de Apocalipse. Eu não vou ler agora, está no capítulo 11, tá? Quero me ater mais outras coisas, mas no capítulo 11, se quiser anotar aí, do versículo 3 ao versículo 7, 3 anos e meio dá 1.260 dias. 2 testemunhas levantadas por Deus, as 2 serão levantadas por Deus, juntamente com os 144 mil, tá bom? Selados, esses 144 mil judeus e um número incalculável de gentios darão testemunho de Deus na face da terra. Ok? Onde está? Bom, só que uma observação aí: todos morrerão como mártires. Amém, igreja? Amém. Não vai haver salvação pela pregação do amor. A pregação do amor foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Ele morreu por nós. Amém, igreja? Ele fez o sacrifício por nós. A oportunidade é agora. Amém, irmãos? Amém. Então, pela graça de Deus, haverá oportunidade de salvação na grande tribulação, que são aqueles que ficaram nessa terra, que não vão com Deus, porque ficaram desapercebidos. Amém? Desapercebidos. Tem crente que não tem mais amor a nada, amor à igreja, amor à escola bíblica, à noite. Eles preferem se divertir, fazer as coisas primeiro no lugar, deixa as coisas de Deus, né? Então isso já é um prenúncio. Agora quando eu vejo isso, eu falo, opa, mas o prenúncio eu não vejo como algo que vai me aborrecer. Eu vejo como algo de cumprimento da palavra de Deus. Tudo eu vejo como sinal. Amém? Então, só todos morrerão como mártires. Quer ver? Nós lemos na aula passada, o nosso capítulo foi o capítulo 6. Qual o capítulo 6? Aí eu peguei o 9 e 11, do versículo 9 e 11, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Até o 11. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vivas o nosso sangue nos capítulos sobre a terra? E foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram mortos aonde? Como mártires. Amém? Mortos como mártires, assim como eles foram. Tinha que se completar 144 mil selados, que nós vamos mostrar aqui algumas interpretações do que falam algumas aspas denominações ou algumas seitas, né? A passagem aqui, pega eu tenho que ler o capítulo 7. Desculpa aí, mas eu tenho que ler, eu estou no capítulo 7, mas eu tenho que pegar o 13 e 14. Pega aí, irmãos. O 13 e 14, só para a gente se prender aqui. 13 e 14. Um dos anciãos me falou dizendo:
estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? Aqui está respondendo mais ou menos o capítulo 6 que nós lemos agora, tá bom? E o 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram de quê? Toda a força por gentileza. Vamos se prender a aula aqui, irmãos. Estes vieram da grande tribulação. Lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Então aproveite a graça de Deus no Evangelho que está sendo pregado agora, antes de tudo isso acontecer, que é o amor de Deus. Aproveite essa oportunidade, porque aqueles que ficarem só vão ser salvos como mártir. Amém? Os salvos só o mártir. Não adianta eu quero aceitar Jesus, aí vai ter uma igrejinha para ele lá, o anticristo vai trabalhar para lá, ele vai ficar adorando a Deus na igreja. Não vai ter isso não tem nada disso não. Por isso que vai cumprir os versículos bíblicos. O pai entregará o filho, filhos, pai e tal. Aí o versículo que é escatológico se cumpre. Existe um versículo na Bíblia, esse negócio de pai, filho respeitando mãe, pai, ainda não é o que vai acontecer. Isso é desobediência. Desobediência é como filho, ele paga as consequências pela desobediência, né? A mãe depois vai ter um filho e vai desobedecer ele também. A verdade é essa, é a vida. Na verdade, é a vida. Agora, esse versículo de que vai ser dessa maneira, você crê em Deus? Você crê em Cristo? Você não segue o anticristo? Não. Aí ele vai entregar mãe, pai, tudo, aí se cumpre os versículos da Bíblia. Então tem versículo na Bíblia que é escatológico. Amém? Você pega, até tu ensina, prega aqui para o nosso dia, mas são escatológicos. Então, uma passagem parentética. A passagem parentética está aí no versículo 1 ao versículo 8. É do capítulo não, tá, irmão? Que a aula nossa é capítulo 7, tá? Diz assim, e depois dessas coisas, eu vi o quê? 4, vamos interagir agora. Pensa que você está interagindo agora lá no seu celular, teus amigos, vamos lá. E depois dessas coisas, vi 4 que estavam sobre os 4 cantos da retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma, ou até o olho. E vi um outro anjo subir da banda do sol, nascente, que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar-nos a terra e o mar, e dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, nós já lemos aqui, esse aqui nós já lemos, de todas as tribos aqui. Mas aqui está faltando uma tribo aqui, que não foi, parece que não está aqui, irmãos. Eu não estou prestando muita atenção não, mas tem uma tribo de... A tribo de Dan já fazia parte aí? Já, né? Então tenta encontrar a tribo de Dan aí. Não está, né? Mas tá bom, vamos para cá. E então depois a gente fala sobre isso, que é só para um alerta, não sei, os danitas, né? E enfim, lá em Juízes capítulo 18, mostra os danitas fazendo as suas idolatrias, né? Porque os danitas, a tribo de Dan, se rebelaram contra Deus e passaram a ser idólatras. Essa tribo, inclusive, parece até que aquele bezerro de ouro foi, quem começou foi a tribo de Dan. E aí quando eu falo por isso que o anticristo surgirá, no meu ponto de vista, dessa tribo, porque vai enganar os próprios judeus, o próprio Israel. Ok, irmãos? Mas depois isso é uma aula de escatologia que nós vamos começar depois da aula de eclesiologia. Mas vamos aqui. Antes da abertura do 7 selos, que só vai acontecer em qual capítulo, irmãos? Capítulo 8. Antes da abertura dos 7 selos, que só vai acontecer no capítulo 8, temos a curiosa passagem, aqui é uma passagem parentética, tá? Temos a curiosa passagem de 144 mil selados. A pergunta é, quem são estes?
Quem são estes? Essa é a minha pergunta. Bom, diante de tudo que nós já falamos aqui, eu devo vir até as 2 horas da tarde hoje ensinando. Pode olhar para a minha cara, né? Não tem problema não. Quem são estes? Diante de tudo que eu já falei aqui, se eu fizer uma pergunta para despertar um pouco você, quem são estes? Judeus, etc e tal, e a gente vai dar continuidade aqui. Porém, a pergunta é, vou voltar e depois eu entro no meu raciocínio aqui. Quem são estes? Serão gentios ou judeus? Serão os russelitas, que é as testemunhas de Jeová, russelitas, porque Tassel, acho que é Charles Tassel Russell, que é o fundador da Testemunha de Jeová. Por esse motivo, os russelitas, né? Serão os sabatistas, porque os adventistas do 7º dia também creem igual às testemunhas de Jeová, nesse ponto de vista aqui, ok? Eles têm algumas igualdades em alguns pensamentos, tanto testemunha de Jeová, como testemunha, como adventista do 7º dia, ok? Será a igreja? Se nós fôssemos responder, alguns cristãos afirmam que os 144 mil são um número simbólico, ok? Alguns cristãos representando a igreja, alguns cristãos. Tem um pastor que inclusive eu tirei alguma coisa nessa parte desse livro, Vini Mauro. Ele escreve no livro Apocalipse de Jesus Cristo, no volume 12, na página 35, eu fiz questão de acrescentar, destaca o seguinte: é interessante como muitos cristãos têm um preconceito doentio contra tudo que é judaico. Está estabelecido para eles que todas as manifestações da graça de Deus direcionadas ao povo judeu devem ser aplicadas à igreja. O Apocalipse distingue muito claramente entre Israel e a igreja e confirma que os 144 mil são os israelitas que se converterão durante a grande tribulação após o arrebatamento da igreja. É aquilo que eu falei, os mártires. Porque ele falou, não, mas ainda virão outros que vão morrer igual vocês. Por quê? Porque ainda não tinha chegado a grande tribulação, no capítulo 6. Ok? Pode falar. Foi engraçado o senhor fazer essa pergunta, que na minha epígrafe aqui no capítulo 7, diz assim, os 144 mil israelitas assinalados. Assinalados. Legal, conforme está aqui na Bíblia, que eles receberam os selos, né? Então, só que deixa eu dizer uma coisa aqui. Os adventistas e as testemunhas de Jeová, eles entendem, e isso eu vou falar mais à frente, mas só para que os 144 mil são aqueles que estão salvos, e eles vão na sua casa lá, bater na tua porta e falar não sei o que, porque não importa você aceitar ou não, porque esses aqui já são os 144 mil que estarão no céu salvos, para os adventistas e também para as testemunhas de Jeová. Mas no meu pensamento de pastor, eu me prendo mais essa confirmação aqui, de que são os israelitas que se converterão durante a grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, né? Mas eu também acrescento, porque eu acredito que muitos de nós que somos a igreja, né, que fomos enxertados na videira, amém? Somos enxertados na videira, muitos ficarão, e eu não entendo que só eles que vão ser mártires e reconhecer e morrer como mártires para serem salvos. Porque e aqueles que ficaram? Porque vai ficar, tá, irmãos? Toda igreja espalhada na face da terra vai ter um pouquinho que vai, até porque a própria Bíblia ela sempre faz menção de 50%. Quando você fala das 10 virgens, as 10 virgens
50 prudente e 50 imprudente por cento, porque eram 5 e 5. Então é metade. Então a gente começa já a entender algumas passagens bíblicas que parece que o negócio vai ser igual a política, 50, 51%, margem de 2% para cima, para baixo. Eu acredito que vai ser mais ou menos assim, né? Mas vai ficar muito povo de Deus. Se Jesus viesse agora, como é que ficaria? Se o arrebatamento fosse agora, irmão, como é que ficaria? Não é que todos que vão ser arrebatados vão estar no culto, não. Mas pelo menos o teu pensamento. Por isso, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Você vai ficar na rua orando como um piaco? Não pode. Mas a tua mente tem que estar voltada para Cristo, em qualquer lugar que você estiver. Amém? O teu pensamento de um crente, ele é voltado, tu pode estar em qualquer lugar, mas você ali vai fazer os seus devocionais. Eu me lembro quando eu abria, eu trabalhava no Vasco da Gama, na TNT Brasil, melhor dizendo, eu abria o escritório cedo, sempre trabalhei em escritório, abria o escritório cedo, 7h30 da manhã eu pegava, 7 eu estava lá, abria o escritório, a primeira coisa que eu fazia antes de começar o culto, na minha Bíblia. Eu já tinha a Bíblia lá, abria e fazia o meu devocional. Hoje, não se existe mais isso. Se a pessoa vai fazer um passeio, faz o passeio, graças a Deus por isso. Porém, eles esquecem dos princípios. Que ele é um servo de Deus e que a pessoa é uma serva de Deus. Então eles esquecem totalmente, porque permite que tudo aquilo ali fique entrando na mente, que parece que aquilo é algo extraordinário, que para mim todos os lugares são iguais. Eu posso estar em qualquer lugar, não adianta tentar me deslumbrar com alguma coisa que eu não consigo ficar deslumbrado. Para mim tudo é igual. Se me mostrar um Fusca, me mostrar um carro novo do ano, para mim é tudo igual. Eu primeiro que eu dirijo. Então para mim tanto faz, eu vou dirigir dos dois. Eu não fico pressionado, eu quero ver o ouro da terra que nós vamos andar lá no céu com rua de ouro. Aí isso vai me deixar meio, sabe? Porque não haverá mais choro, não haverá mais fome. Inclusive diz aqui que nem calmaria mais vai haver, né? Aquele negócio de calmaria, né? Para deixar a gente mais tranquilo, mas não vai precisar disso. Então, posso ir para qualquer lugar, posso aqui, irmãos, todo lugar tem um bonito e tem um feio. Todo centro de qualquer lugar é bonito. Agora anda para os outros lugares que você vai ter tudo igual. Não é verdade? Tudo é aparência. E é dessa maneira que eu vou vivendo a minha vida. Eu não consigo ficar tudo branco com nada. Para mim tudo é igual. Só que as pessoas podem fazer seus passeios como não tem problema nenhum, é importante, porém, não pode esquecer que são servos de Deus. Amém? Não pode esquecer que são servos de Deus, tem que ter os devocionais aonde vai, tem que ter as orações, uma continuidade. Só que aquilo, às vezes, eu estou de férias da igreja, férias de Jesus, férias de Deus, férias do meu chamado, férias de tudo. Nem Bíblia mais ele pega. Aí sim, quando Jesus vier, a gente está desapercebido. Porque eles olhavam lá para o templo de Salomão, meu irmão. Quando a Bíblia fala que a segunda casa ela é melhor do que a primeira, hoje em dia os pastores entendem ao contrário. Eles entendem que ele tem uma igreja pequena em Goiás, quando ele formar uma maior, a segunda é melhor do que a primeira. Está tudo equivocado. É o contrário. A primeira não era grande? E a segunda não foi menor? Dá só você ler Bíblia. Mas a primeira, todo mundo entrava, aquele luxo todo, não é verdade? A segunda, quando o povo sai do cativeiro, que já não tinha mais vida financeira direito, foi construída num sufoco do caramba. Mas ali Deus estava presente. E naquela que chamava a atenção de todo mundo, não tinha a presença de Deus. Essa é a verdade. Então é o contrário disso, mas eles pregam para eles que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Aí ele entende que tinha uma igreja menor, passou a ter uma mais luxuosa. É o contrário, é o contrário. Aí vai enganando todo mundo.
mas todos nós vamos ter que se apresentar a Deus. Amém? Então, deixa eu passar aqui, Apocalipse capítulo 14, o versículo 15. Esse 14, nós vamos dar uma aula sobre ele, apenas uma exegese bíblica para confirmação de versículos. Capítulo 14, versículo de 1 a 5 diz: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. Ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles são, sabe o que quer dizer isso? Versículo 4, irmãos. Sabe o que eles são? Eles são as primícias para Deus. Amém? Eles são as primícias para Deus, né? Essas são as 2 características do selado. Então a primeira característica, o diácono Antônio, do selado é que eles são as primícias de Deus. Foram os primeiros 144.000. Amém? Agora, tópico 2, o primeiro tópico foi a passagem parentética. O tópico 2 é a visão dos glorificados. A visão dos glorificados, capítulo 7, onde nós estamos, você que está nos assistindo, todo o capítulo 7 hoje. Aí eu já li o versículo 9. Vamos pegar o 9 de novo. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anjos e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestido de branco, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. O versículo 15, 16 a 17. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre um trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Então, conforme essa leitura, no 9 ao 17, a gente vai falar aqui da visão dos glorificados. A partir do versículo 9, que nós começamos aí, que foi até o 17, nós encontramos, diz o texto diz, uma multidão inumerável. Não é isso? Não podia contar. Então é inumerável. Não é isso? Amém, igreja? Amém. E como estava essa multidão inumerável? Ela estava vestida com vestiduras brancas. Diz que nas palmas, com palmas nas mãos, saindo da grande
tribulação, tá? E recebendo do Cordeiro o consolo pelo sofrimento enfrentados na grande tribulação. Por isso que aquele versículo que a gente lê assim, que aí eu dei na aula de soteriologia, para fazer uma definição de quem a salvação se perde, a salvação é eterna, e eu fiz uma conclusão muito linda no nosso encerramento aqui, sobre escrituristicamente falando, a Bíblia dá vazão para os dois lados, e eu fiz uma conclusão aqui que seria importante vocês pedirem alguém que estava aqui. Inclusive eu vou entregar, eu falei que eu vou entregar para cada um a conclusão nossa, ok? Mas é bom lembrar aqui que eles vieram dos sofrimentos que foram enfrentados. E aí tem um versículo que a Bíblia fala, lá no finalzinho do capítulo de Apocalipse, finalizando o livro de Apocalipse, que diz assim: aquele que permanecer até o fim será toda igreja, aquele que permanecer até o fim será salvo. E aí são versículos escatológicos, não é questão de ganhar salvação, perder salvação. Será salvo da grande tribulação, irmãos. Aquele que permanecer firme, fiel até o fim, ele será salvo, mas é na grande tribulação, ok? Com derramamento de sangue. Porque uma perguntinha, só vai haver salvação na grande tribulação? Vai. Tu és testemunha para pregar o evangelho? Biblicamente, vai. Quem serão os salvos na grande tribulação? Meu Deus, tem gente que está cansado, não abre a boca para falar, meu irmão. Vai ter salvação na grande tribulação? Vai. Mas quem serão os salvos? São mártires. São mártires. Não, mas pastor, é aqueles mártires que já morreram em Cristo, não, aquele já passou, é os mártires da grande tribulação. Porque eles não vão se prostrar ao anticristo. Então, convém lembrar que esse grupo, eles serão perseguidos, tá, irmãos? Esse grupo aqui, que vai recebendo, na grande tribulação, recebendo o Cordeiro, consolo pelos seus sofrimentos enfrentados, que não tem choro, não tem isso, não tem aquilo, não tem calmaria, não tem noite, não tem tudo que perturba a nossa vida. Até a calmaria demais é perturbação, porque o cara fica sem fazer nada, fica calmo. Aí ele morre até calmo. Como é que morreu? Morri na calmaria. Calmo demais também não deve ser muito legal não, porque o cara não tem, o cara é muito calmo, ele parece que ele não, então ele não faz nada. Porque a gente para fazer alguma coisa você tem que ser um bocadinho espontâneo. O extremo por dois lados, tanto extremo para salvação eterna, para salvação, tudo que for extremo não presta. Amém, irmãos? Tudo que for extremo, seja esquerda, seja direita, o cara da direita, extremista, também não presta. Ele tem que ser consciente, ele tem que ter conhecimento de causa. Entendeu o negócio? Então tudo que é extremo não é bom, porque prejudica, ok? Então vamos lá. Então, esse capítulo que nós lemos agora, versículo, melhor dizendo, diz aqui que, eu preciso que você se lembre, que esse grupo será perseguido e assassinado pelo anticristo. Esse grupo aqui, tá, que veio, que é uma multidão inumerável, e nós entendemos que são quem? Os 144, multidão inumerável, irmãos. Você consegue aqui, tiver 144 mil pessoas aqui, tu consegue ficar contando agora? Não. Fica um pouco difícil, não fica? Né? Eles, olha aqui, irmãos, o que acontece? Eles vão ser perseguidos e assassinados pelo anticristo. É só você ver aqui, nós estamos no capítulo 7, o 13 e 14, nós já lemos algumas vezes, mas é interessante ler novamente, diz aqui, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestido branco, quem são de onde vieram?
Eu disse, Senhor, tu sabes. Ele disse, estes são os que vieram da grande e levaram sobre o vestido branqueado no sangue do Cordeiro. Né? Então, eles serão aqueles que serão perseguidos e assassinados pelo anticristo, porque não vão se prostrar ao anticristo. Ok? Então, só que tem uma coisa aí. Nós estamos falando no segundo tópico da visão dos glorificados. O que é uma pessoa glorificada? O que vai acontecer? Eles serão todos ressuscitados. Eles serão ressuscitados dentre os mortos de uma só vez, chegando aos céus purificados pelo sangue do Cordeiro. Todos eles serão. Alguém já viu, inclusive essa está dando novamente aquela novela chamada Apocalipse, agora à tarde, né? Eu já vi à noite, agora à tarde. Inclusive nessa própria novela fala dessa multidão aqui, que eles serão, aqueles que morreram, eles serão ressuscitados todos de uma só vez, porque eles vão chegar ao céu purificados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, conforme nós lemos agora. Ok? Então vamos aqui a outra parte que é muito importante. Renato, vai jogar aí, Renato. Renato, não pode ser. Mas é bom que ele fica ouvindo, depois me chama, não ouvia a aula, estava boa. Não é boa não, você tem que aceitar. Tópico 3, negócio de boa não é opção não, tem que aceitar a palavra. Vamos lá, tópico 3. É igual o cara fala, pastor, que mensagem boa no domingo, foi legal. Aí quando chega no outro domingo ele não vem. Então não adianta mensagem nenhuma, né, irmão? A mensagem é para fazer você se despertar e ter prazer de adorar a Deus, de fazer a obra de Deus. Tópico 3, enxugando toda lágrima. O versículo 15, o versículo 17, nós lemos sobre isso aqui. Aí é um versículo escatológico. O versículo lá no finalzinho do 17 diz que Deus enxugará toda a igreja, irmãos. Deus enxugará do seu rosto todas as lágrimas. Você, em alguns momentos, já fez uma mensagem, já pregou sobre isso aqui. Lógico, a gente está vendo a pessoa sofrendo, a pessoa passando sua dificuldade. A gente nota que a pessoa está naqueles momentos de derramar as suas lágrimas lá no seu travesseiro. Aí eles trazem uma mensagem por dia de hoje e fala sobre isso. Deus vai enxugar do seu rosto toda a lágrima. Só que isso é um versículo escatológico. Isso não é um versículo para agora. Entendeu? Não é um versículo para agora. A gente pode trazer a mensagem. Não tem problema nenhum trazer uma mensagem para ajudar o lado interior da pessoa. Que é a cura interior. Aí você vai aplicando a palavra e vai colaborando. E ótimo. Mas isso aqui é um versículo escatológico. Tá bom, irmãos? Nós vamos ver aqui o que é Deus enxugando toda a lágrima. Nós vemos aqui Deus honrando e recompensando os mártires gentílicos da grande tribulação por sua fidelidade. Amém? Por sua fidelidade. Por isso que ele fala, não haverá mais choro. Porque quando ele fala enxugar, não é enxugar hoje, amanhã tu chora de novo. Porque você aplica aqui, vamos fazer cura interior. Aí hoje o cara está curado, mas amanhã ele já está com a abertura de novo no interior dele. Porque ele não largou trauma, não largou ressentimento. Porque a primeira coisa que você tem que se curar no seu interior é traumas do passado. Porque senão você vai viver doente a vida toda. E vai trazer para o teu exterior, e o teu semblante está mostrando tudo isso. Verdade? Aí ressentimentos, mágoas, etc. Tal. Vai voltar de novo. Mas quando ele fala que ele vai enxugar todas as lágrimas, ele está se referindo ao versículo escatológico, que ele vai recompensar os mártires gentílicos da grande tribulação por sua fidelidade. O cordeiro, que logicamente, quem é o cordeiro? Também se me responder essa aí, irmão, eu tenho vontade de descer aquela escada e ir lá para dentro. Vou embora para cá, para a cadeia da Bíblia lá.
Então, vou ficar com Baruque. Então, o Cordeiro é Jesus, que se encontra no meio do trono. E ele os apresentará, guiando as fontes, conforme diz o versículo, da água da vida. Por isso, quando ele vai enxugar todas as lágrimas, que ele nunca mais vai chorar. Nesse negócio que a gente traz a mensagem para o dia de hoje, Deus vai enxugar, ele fica todo feliz, sai daqui rindo, aí daqui a pouco chega em casa, está chorando de novo. Quando ele fala todas as lágrimas, ele está honrando e recompensando os mártires. Amém, igreja? Gentílicos da grande tribulação por sua fidelidade. E aí, por isso, ou seja, você nunca mais vai chorar, porque aqui não tem choro, aqui não tem tristeza, aqui não tem dor, aqui não tem noite, aqui não tem dia, aqui adoração eterna ao Cordeiro. É isso. Então, aquele que se encontra no meio do trono, ele se apresenta. Vou me apresentar, eu sou o Cordeiro. Hein? Quem quer se apresentar assim, eu sou o Cordeiro, ele vai se apresentar e ele vai guiar as fontes de água viva. E aí se cumpre o versículo 17 do capítulo 7 da aula de hoje, que nós estamos ministrando. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Glória a Deus. Amém, igreja? Então vamos fazer agora uma definição. A definição errada das testemunhas de Jeová. Pode abrir um parênteses. Os russelitas, porque vem de Charles, acho que é Charles Tasso russo, não é isso? Por isso, russelitas, fundador da Testemunha de Jeová. Segundo as testemunhas de Jeová, aquela dupla, que cumpre até a Bíblia, que a Bíblia fala de 2 em 2, e eles são sábios também, porque nós evangélicos, às vezes vamos fazer um evangelismo, vamos ser juntos, um atrapalha o outro, um está falando, o outro se mete. A Testemunha de Jeová, ela parece ter esse conceito bíblico, ela está até legal, vai de 2 em 2, um fala e o outro ouve, porque aquele que está do lado dele é aprendiz. Ele está sendo discipulado, ele está aprendendo, então ele não fala nada. Você entendeu? Agora nós vamos evangelizar, 5 crentes vai evangelizar. Aí tu está falando, o outro se mete. Acaba atrapalhando. E de vez de ter conversão, tem uma confusão entre os irmãos daqui a pouco. Então, voltando. No sentido de importa, eles estão cumprindo a Bíblia, porque é de 2 em 2 que a Bíblia fala, eles vão de 2 em 2. Mas, vamos definir essa parte aqui do que eu estou falando. Segundo a Testemunha de Jeová, Jesus relevou também que ele não estaria sozinho no governo de seu reino. Haveria humanos escolhidos que iriam para o céu e governariam ali com ele. Porque eles pegam esse livro aqui, entendeu? João, ao que eles pegam essa parte aqui, João capítulo 14, no versículo 3. João 14, versículo 3 diz: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele pega essa parte aqui. Agora vamos fazer uma pergunta aqui. Quantos seriam? Onde estiver, eu vou preparar lugar e levarei. Mas quantos seriam? Essa é uma pergunta. Segundo eles, apenas 144 mil pessoas estarão no céu com Cristo. Então, quando ele for lá na tua casa, você fala, pô, então eu não posso aceitar, porque se eu aceitar já tenho 144 mil lá, né? Eles não entendem a maneira que nós ministramos a aula hoje aqui, que eu tenho certeza que você está aprendendo. Amém? Amém. Ok? Então, eles entendem que são apenas 144 mil pessoas estarão no céu. Eu pergunto o seguinte: se apenas 144 mil hão de ir para o céu, a fim de governar com Jesus, o que podem esperar os demais da humanidade? Uma observação:
Nós estamos aproximadamente com quase 7 bilhões de habitantes na Terra, segundo a ONU. Aproximadamente 7 bilhões. E esse povo? Só tem os 144 mil. Então, é uma definição errada, biblicamente falando, da sua hermenêutica, porque eles não usam a hermenêutica. Então, para os russelitas, há duas esperanças. Há os 144 mil convidados por Jeová, eles não falam o nome de Deus, Jeová, Deus, né? Que é Deus, a ir para o céu, a fim de governar com Jesus Cristo. No entanto, milhões de outros têm esperança segura de viver para sempre na terra, como súditos do seu rei. E aí, algumas, aspas, igreja evangélica, alguns pastores, eles estão começando a assimilar as mensagens da Testemunha de Jeová e advertir, porque advertir também crê que vão habitar na terra. É o mesmo pensamento escatológico. A escatologia, tanto de um quanto do outro, são iguais. Eles vão habitar na terra como seus súditos, né, do seu rei. Então, as Testemunhas de Jeová acreditam em 2 grupos de salvos. Ou seja, 144 mil já estão no céu e o resto reinando na terra, segundo a Testemunha de Jeová. Agora vamos fazer uma refutação bíblica, porque para você, não adianta você falar, porque eu não concordo, porque eu não aceito, isso é errado, mas tu tem que ter uma refutação. Tá? Então eu tenho até algumas aulas lá sobre refutações bíblicas, dentro daquilo que você pensa que é, e refutando biblicamente tu vai ver que não é. Então eu pego aqui Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, vê o versículo 8, do 8 a 14, diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda, vamos lá, toda tribo, língua, povo e nações, e para o nosso Deus os fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E agora existe aqui o reinarão sobre a terra, porque a igreja ela vem com Cristo para o julgamento das nações. Ok, irmãos? A gente precisa de entender a escatologia, a hermenêutica do texto. Ok? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, os animais, para todo mundo agora. E os anciões eram o número deles, milhões de milhões de milhões, milhões de milhões, milhares de milhares, aqui é 144 mil, milhões, olha aqui, ó, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber, receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra, glória, poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então eu entendo que aqui é uma reputação contrária ao raciocínio deles, que o número dos... Por que eu estou falando deles? Pastor, por que está botando o Testemunho de Jeová com esta aula? Porque a gente tem que entender que eles têm esse pensamento. E ele bate na tua porta. E alguns que estão despreparados, e eles ainda gritam: ó, fala para eles que eu não estou. O crente ainda mente, né? Porque ela está e fala para eles que eu não estou. Porque tem medo da Testemunha de Jeová. Crente que não conhece a Bíblia tem medo da Testemunha de Jeová. Porque a Testemunha de Jeová, eles estudam.
aquilo que dão para eles, apretando que eles botam na mente todos os versículos. Pega a Bíblia dele, chega lá, apresenta a Bíblia dele, mas não é a Bíblia Sagrada. É uma Bíblia que a editora deles lá dos Estados Unidos fabrica ela. Né? Diz que esse Novo Mundo, aquelas coisas todas, aquela capa azul, etc e tal, é tudo das Testemunhas de Jeová. Tá bom? Então não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, ela não tem inspiração nenhuma. Tá bom? Então, reputando o que eles entendem, para finalizar acabar essa aula, o número dos salvos está escrito aqui na Bíblia. É milhões e milhões de milhares de milhares. Amém? E não só os 144 mil que eles entendem de uma maneira errada. Eu só estou colocando eles porque é eles que têm esse pensamento. Então você precisa de aprender para refutá-los quando eles baterem na tua porta, porque você vai falar, mas para quê? Só 144 mil? Para que está pregando para mim? Aí eles vão falando que vocês vão ser súditos aqui na terra. Os 144 mil estarão salvos lá e nós estaremos aqui na terra. Ok? Mas isso aqui não é Bíblia. No meu ponto de vista, eu quero estar no céu. Amém, irmão? De terra chega, né? A terra é o tempo determinado que Deus vai dar para a gente aqui. Agora a igreja, ela veio para a terra, habita na terra durante um período de quê? De 1000 anos, que é o período do milênio, do governo de Deus na terra. Vem julgar as nações. Então nós depois vamos entrar nessas aulas aí para esclarecer melhor, mas a gente termina essa aula aqui, que os salvos serão milhões de milhões e milhares de milhares, e não só os 144 mil. Os 144 mil são o que então? Finalizar? Os 144 mil são quem? Aqueles que foram salvos na grande tribulação. Amém? Amém, igreja? Que ficaram como mártir. Ok? Por isso que a Bíblia, como Deus honrando eles, recompensando eles. Todas as lágrimas eu vou enxugar dos seus olhos. Porque não é fácil. Como derramaram lágrimas na grande perseguição, na grande tribulação, quando passaram por várias coisas até serem mártires. Porque o sofrimento antes, muitas vezes, é bem pior do que quando você já está sendo mártir. Porque aí é o seu interior, né? Etc. Você fica. Então, as lágrimas foram derramadas. Então, como Deus honrando e recompensando, Deus vai enxugar do seu rosto todas as lágrimas. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que tem a oportunidade de trazer a tua semente, você traz agora a tua semente, abençoa a casa do Senhor. Lembrando que nós estaremos na próxima aula, tá? Na próxima aula vai ser a abertura do 7º selo, ok? Próxima aula, abertura do 7º selo. Porque nós tivemos os 6 primeiros selos sendo abertos. Mas antes da abertura do 7º selo, tinha que ter essa aula aqui, ok? Vamos ficar de pé aqui. Enquanto você lembra só. Lembrando que nós estaremos, se assim for a vontade de Deus, estaremos retornando às 19 horas com o nosso culto de celebração ao Senhor. Senhor, meu Deus, nós queremos agradecer pelas ofertas que estão sendo entregues aqui no seu altar. Toda oferta, ela gera frutos, não só para nós, mas para todos os nossos descendentes, assim como a oferta de Abel, que gerou fruto e trouxe para nós também, na sua descendência, chegou até Jesus Cristo. Então, um fruto, uma semente, entregue com amor e gratidão, entendendo o poder da oferta, ela vai gerar fruto, não só para você, mas para todos os seus descendentes. Mas uma oferta também, mal entregue, de qualquer maneira, de um coração pecaminoso, vivendo de qualquer maneira, não
agindo de acordo com Abel. Caim, a Bíblia fala que ele gerou homicidas e assassinos, por causa de uma oferta que foi mal dada no próprio altar. Mas quando a oferta é entregue com gratidão, entendendo o valor da oferta, da gratidão ao teu Deus, entendendo aquilo que ele derramou, o sangue por nós, essa oferta vai gerar fruto para todos os nossos descendentes. Amém. Nós queremos agradecer por esta manhã, pelo ensinamento da tua palavra. Leva-nos guardado por ti, livrando de todo o mal. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E os eleitos e salvos que vai habitar com o Senhor no céu, diga glórias a Deus, diga aleluia, e a paz do Senhor Jesus.